Maravilha. É, Quais são os principais cuidados que vocês têm com o Miguel, que fazem parte da rotina de vocês? O que essa vivência trouxe de aprendizado também para a família? Então, o Miguel, ele precisa de cuidados 24 horas, né? Ele faz terapia de segunda a quinta-feira. Ele vai na escola no período da tarde. Faz 2 anos que ele frequenta a escola, ele tem uma acompanhante na escola, mas ele precisa de estímulos diários, assim, e tá sempre de olho, porque ele é uma criança dependente, totalmente dependente, né? Esse ano que ele começou a comer sozinho, ele não conseguia comer sozinho, né? Ele não pegava na colher, ele tem muita questão da sensibilidade e tal. Então, esse ano que ele começou a pegar sozinho, então a gente consegue colocar ele sentado junto com a gente na mesa de jantar. Ele põe o pratinho na frente dele, ele pega a colherzinha e ele leva na boca. Então, ele consegue fazer ter essa autonomia. Mas ele ainda não anda, ele não fala. Então, ele tem algumas limitações, óbvio. Quantos anos ele tem? 6 anos. Ele tem 6 anos. Então, assim, ele tem essa... Então, ele precisa desse estímulo. Então, quanto antes... Ele começou a fazer terapia... com 5 meses, né? 5 meses, mais ou menos. Dentro da UTI ele já fazia ele já fazia as fisioterapias e tudo, porque ele precisa de estímulo, né? 24 horas praticamente. Então, esses cuidados que a gente tem, né? Sempre. Ele faz de todo quanto é tipo de terapias, né? Então, assim, tem pessoas com ele o tempo todo, estimulando ele. Ele precisa de estímulo. A nossa intenção é que ele seja o mais independente possível, né? Nosso desejo, né, que ele seja o mais independente possível. Mas a gente tem alguns medos, né, principalmente acho que as famílias com pessoas com deficiência têm o medo, digamos, o medo da gente ir embora. Como é que vai ser, né, o mundo, né, dele depois que a gente for embora? Quem vai cuidar dele, né? É o medo que acho que nós temos, acho que todas as famílias atípicas têm, né, que assim, não sabe como vai ser o futuro depois que a gente ir e ele ficar. Que às vezes tem famílias atípicas que pode até imaginar que preferem talvez a criança vá antes delas, né? Mas, assim, é algo que a gente tem esses medos, mas a gente busca não ficar batendo, moendo ali na nossa cabeça, né? A gente quer viver cada dia, né? A gente vive cada dia, cada momento. A gente agradece ali ele todos os ganhos que ele tem. Então, tem que nem a Malu agora, ela comentou sobre a alimentação dele, né? Ele tem 6 anos, é a primeira vez que ele tá pegando com a colher e colocando na boca, né? As crianças que são não atípicas, né? Elas fazem isso com 1 ano de idade, não sei, tanto mais cedo, né? Então, são ganhos que a gente fica muito feliz e coisas que a gente valoriza muito, né? E pessoas... às vezes a gente valoriza poucas coisas, né? São poucas coisas para algumas pessoas, mas muito para nós, né? Isso que a gente valoriza, né? É o que você perguntou, né? Da vivência, o que ele trouxe, né, pra gente. E é isso, a gente valoriza mesmo o tempo dele, né? Os terapeutas, todo meio do ano, assim, cada 6 meses eles costumam fazer a devolutiva das terapias, e aí eles perguntam qual que é a expectativa que você tem em relação ao Miguel. E eu respondo sempre que eu não tenho nenhuma expectativa, porque assim, e não é uma... nossa, ela é maluca. Não é, porque... É só Malu. Eu sou só uma Malu. Mas é porque realmente é ele que vai trazer. O meu filho, ele não precisa ser consertado. Meu filho, ele precisa ser... amado. Amado. E eu falei isso uma vez pro terapeuta dele, inclusive ele comentou esses dias. Eu quero que ele seja feliz. É isso que eu quero. E assim, é independente se ele fala, se ele não fala, se ele anda, se ele não anda, o que ele faz. Eu quero que ele seja aceito, feliz, que seja ele. E eu falei isso na escola e eu sempre falo isso, porque é isso que... Vocês têm ele na escola? Numa escola especial? Não. É uma escola regular. Regular, pública do município. Lá de... Jundiaí. É uma escola, assim, muito aberta, acolheu a gente, acolheu ele de uma maneira, assim, até tem muitas experiências que a gente escuta, meu filho não é aceito, a professora briga, não sei o quê, mas lá todos gostam dele, as crianças adoram ele, então, assim, é uma experiência... Eu tava morrendo de medo quando a gente colocou ele na escola, o ano passado, né? Eu falei, não vou
conselho tutelar pode vir atrás de mim, eu não vou colocar ele na escola, porque é o meu filho, né? Ninguém vai cuidar dele como eu cuido. E no fim, ele adora ir pra escola, ele gosta. E é um merchan que a gente faz justamente da cidade, pelo menos. Porque as escolas das cidades municipais, elas são muito boas, né? As escolas, elas são muito inclusivas, né? Tem uma cuidadora que cuida dele da escola, né? A gente tem também uma terapeuta que vai da clínica, mas tem uma cuidadora na escola, né? O município, eles têm essa ligação, tem um departamento de inclusão, né, no município, né? Então, isso é um trabalho social verdadeiro, né? Ali, né? Tá, Ali. sim, E assim, que nem a gente coloca ele na escola regular justamente porque, caso assim, não sei se na sua época, mas acho que antigamente, nas nossas épocas, era muito difícil de ver pessoas com deficiências nas escolas, né? Eu, na minha época, não conhecia, nunca tive nenhum amigo com deficiência. Justamente por causa disso, porque elas eram excluídas, né? Os próprios pais, eles sentiam medo de colocar as crianças na escola porque eles sentiam medo, né? Não sabiam o que iam fazer com as crianças delas ali naquela escola, né? Então, assim, elas tinham medo. E a gente quer realmente que, além dele conviver com as crianças que são não atípicas, né? Então, a gente quer que ele conviva com elas e as pessoas também, as crianças, convivam com ele, né? A gente quer que eles aprendam, que todas as crianças aprendam a viver, né? Nessa sociedade, né? Que a sociedade seja inclusiva aí agora, pro futuro, né? Então, a gente quer... por isso que ele estuda em escola regular. Essas crianças que são o futuro, né? É o que vai mudar o mundo, né? Na verdade. Uma coisa que eu não coloquei no roteiro... Eu vejo uma foto com um outro filho de vocês, que já é um moço. Já é um rapaz, né? Como é a relação deles, um com o outro? O Miguel, assim, ele não interage muito, né? Então, até complementando o que o Fernando disse, por exemplo, na escola, ele não gostava de criança. Tem meus sobrinhos e tudo, as crianças chegavam perto dele e ele já ficava arisco. Como é que é o nome dele? Me perdoa. O quem? Do outro filho. Lucas. Lucas, tá. Isso. E aí, o Miguel não gostava de criança. Então, na escola, ele aprendeu a conviver com outras pessoas, outras crianças. E com o Lucas, assim, o Lucas é adolescente, né? Jovem, né? Tem 19 anos já. Mas eles convivem bem, assim, o Miguel, acho que talvez o sonho das pessoas, né, e de um irmão, de pai, de uma mãe, a gente não pode ser, né, utópico e pensar que tudo bem ter um filho com deficiência, né, eu vou escolher um filho com deficiência. Tem gente que não adianta. É difícil aceitar esses rótulos, né, porque a gente vive numa sociedade horrorosa, né, nesse sentido. E o Lucas, a gente já chegou a ter uma conversa nesse sentido, e para ele, assim, eu acho que talvez se ele pudesse escolher, ele não escolheria ter um irmão com deficiência. Mas assim, eu não julgo ele, porque realmente não é fácil. Porque assim, talvez na cabeça dele ele pense, meu pai e minha mãe vão morrer e eu vou ter que cuidar e minha vida, entendeu? Talvez ele pense isso, não sei, mas assim, ele já falou isso uma vez, mas assim, ele ama o Miguel, não tem nem que discutir, então, você vê, tem as fotos aí, tudo, então... Também é um processo dele, né? É um processo dele, e assim, eu não julgo, e eu acho que é válido isso, ele falar isso, porque pra ele deve ser mais difícil mesmo, né? Talvez ele tivesse o sonho de brincar com o irmão, de jogar bola, sei lá, qualquer coisa assim, de irmão mesmo, né? Mas... o meu maravilhoso. Ele é um menino muito bonzinho, trabalha, não veio porque trabalha, estuda. Então é isso. Maravilha.